E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wagner Pinheiro e estou aqui para contar a história do Roberto, que foi um ex-aluno nosso aqui da UNEP, e ele conseguiu no seu primeiro trabalho, no primeiro serviço que ele pegou a manutenção de 28 equipamentos de ar-condicionado. Isso para nós é uma alegria muito grande. Sabe por quê? Porque o Roberto nunca foi da área da construção civil, nunca foi dessa área de manutenção. Ele era um cara que trabalhava como lojista há 22, 23 anos, era gerente de loja. E infelizmente na crise que nós tivemos agora nesses anos passados, a rede de lojas deles fecharam algumas unidades e ele ficou desempregado. Você sabe como é que é uma pessoa numa situação de desemprego, né? Eu conversando com ele me disse: professor, naquele momento eu fiquei muito chateado, né? Eu não sabia o que fazia, só que eu não desisto. Eu fui um cara que corria atrás, comecei a pesquisar, e aquela coisa, quando a gente começa a pesquisar, a gente fica com as antenas ligadas, né? Tudo que vem ao nosso redor chama atenção. Eles que estavam no condomínio dele tomando chimarrão com a esposa, na pracinha, no condomínio da pracinha com os filhos, e um calorão desgraçado, e ele disse que chegou um vizinho dele e perguntou para ele: ô Roberto, tu conhece algum profissional que instale ar-condicionado? Ele disse: não conheço nenhum. E ele disse: pô cara, eu tô procurando porque eu comprei um ar-condicionado, já contratei dois profissionais, eles não vieram orçar para mim. Aí nesse meio tempo outro cara chegou e disse assim: ô meu, se tu conseguir um cara para instalar ar-condicionado, eu tô com um problema no meu. Se tu conseguir um... E aí, ele disse que essa história aí, o pessoal começou a conversar sobre essa história, tomando chimarrão. E ele disse que ligou as antenas, né? Opa, calma aí. Se tem um problema, né? O bom empreendedor, ele sabe, né? Que onde tem um problema, se eu achar a solução para esse problema, pode ser que seja um negócio interessante. Ele disse que foi para a internet e começou a pesquisar instalação de ar-condicionado, instalação e manutenção de ar-condicionado. Começou a pesquisar mercado, entrou no Facebook de vários prestadores de serviços, cara cheio de serviço, muita reclamação de recusa, muita reclamação de gente que não dá atendimento, que não dá orçamento. Ele disse: opa, isso aí é interessante, eu não conheço essa área. Bom, como ele não conhece a área, a primeira coisa que ele teria que buscar é se aprimorar. E uma das coisas que a gente sempre desenvolve com os alunos é a questão de como buscar clientes. E eu sempre falo para todos os alunos: cara, terminou o curso, não fica parado. Tu vai ter que começar a fazer a divulgação e começar a buscar clientes. E quando a gente fala em buscar clientes, eu posso buscar empresas, posso fazer divulgação para atender pessoas físicas. E eu sempre digo: cara, se você for trabalhar para cliente, tu não pode desistir do cliente. E aí está uma dica que eu dou para vocês. Quem quer trabalhar para empresas, tem que insistir nas empresas. Tem que ir uma vez, tem que ir duas, tem que ligar. Não vai ser de primeira, raras vezes vai ser na primeira vez que um gerente vai entrar em contato com você. E eu sempre trabalhei essas dicas e eles para mim: professor, eu peguei esses 28 equipamentos para fazer a manutenção porque eu insisti 6 vezes num motel que tem perto da minha casa, eu insisti. E na 6ª vez, o proprietário veio falar comigo. E quando eu comecei a conversar com ele, que eu comecei a explicar, né, dizendo para ele que eu estava trabalhando com instalação e manutenção, o cara disse: cara, tu não tem noção que eu tenho de problema nessa área aqui. Porque os ar-condicionados estão sempre cheirando, estão sempre dando problema, e cara, é um câncer isso para mim. E aí de cara ele disse: não, se isso é um câncer para ti, a minha função é gerar essa cura. E aí ele começou o seu primeiro trabalho com manutenção de 28 equipamentos. Isso para nós é uma alegria imensa, porque é muito bacana quando a gente vê uma pessoa se qualificando, já começando a ter resultados. Claro que desses 28 equipamentos, né, ele já teve que contratar gente, então ele já empregou mais pessoas ficaram empregadas em função disso. Ele já começou a trabalhar até mesmo algumas licitações, está trabalhando em volta de uma rede hoteleira para fazer manutenção. Então, tem gente que fica reclusa a somente um mercado, né? E tem pessoas que, frente a um não, elas desistem. E a dica que eu sempre dou: se você realmente quer crescer, quer se desenvolver, você vai ter que levar alguns nãos para ter um sim.
E quando a gente vai tratar sobre uma empresa, né, eu sempre digo para os meus alunos, cara, se eu trabalhasse com instalação e manutenção, eu enxergaria cada equipamento instalado numa parede, cada evaporadora instalada num prédio, eu enxergaria um cifrão. E se eu enxergo um cifrão, a primeira coisa que eu teria é de entender quem seria a pessoa dona daquele equipamento e como eu poderia chegar nele. Essa é a primeira questão. O segundo é buscar essas pessoas para fazer um relacionamento. Tá ok, pessoal? Está aí uma dica, uma história de sucesso. Se você gostou, né, clique lá, gostou, curtir. Se você quer mais dicas, se você quer mais dicas de sucesso, toda semana nós no Facebook, né, e no Instagram nós estaremos dando várias dicas de como você ter sucesso. Isso é apenas uma história de um dos nossos alunos, mas eu tenho certeza que muitas histórias virão pela frente. Tá ok? Um grande abraço para vocês.